Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a secretária de Educação, Elvira Ansani Nogueira. Dona Elvira, seja bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de podermos estar aqui divulgando um assunto tão importante que é o transporte para os estudantes de Andradas. Muitos estudantes ficam ansiosos já no início do ano, sabendo quando que vai começar. E começou nessa segunda-feira e vai até o dia 19 de janeiro. Dona Elvira, tem mudança esse ano para quem utiliza o transporte universitário? João, tem mudança sim. E eu gostaria de falar do decreto que ele regulamenta todo esse procedimento nosso, concedendo aos estudantes de Andradas o transporte intermunicipal nas faculdades que eles queiram estudar, né? Isso para a primeira graduação, para a pós-graduação e para os alunos também que cursarão o profissionalizante, técnico profissionalizante. E ele vem sim com algumas mudanças que trazem mais seriedade ao nosso compromisso, ao investimento alto que é o transporte, que é dinheiro público, né? Então nós temos assim essa seriedade de fazer a coisa certa e tivemos alguns problemas nos anos anteriores com falsidade em documentos e que nos alertou, né, que nós poderíamos estar fazendo errado, solicitando das pessoas uma coisa que ela realmente não poderia até fazer de maneira diferente que não fosse a realidade dela. Então, mediante isso, nós pautamos no decreto a questão do título de eleitor ser de Andradas, porque a gente acha que se a pessoa se vai até ao cartório, né, até a junta eleitoral, para solicitar um título de eleitor, ela não vai usar de má fé, né? Isso também ajuda nos critérios nossos. E também quanto ao histórico escolar do aluno, que prove a assiduidade, o aproveitamento acadêmico dele, nós também vamos exigir esse ano essa documentação. Ou poderia ser o histórico ou coisa similar, que não é difícil, todas as faculdades têm essa documentação, mediante o registro acadêmico do aluno, ele pode imprimir, né? Tem lá online, e agregar a todos os documentos que precisam para fazer as inscrições. No caso, se o aluno não teve um bom desempenho no ano de 2016, teve algumas faltas, sim, teve umas notas muitas vezes atingindo ao máximo a média, outras, sim, matérias ficando assim, meio que quase chegou lá e até mesmo ficando em DP em algumas, esse aluno pode ter o transporte comprometido? O procedimento vai ser assim, nós teremos uma comissão que vai avaliar a documentação do aluno, inclusive a assiduidade, o aproveitamento acadêmico dele, e sim, poderá comprometer. Por exemplo, eu posso oferecer a vaga no transporte para um aluno que realmente se dedica, que tira notas boas, não aquele que de repente não passou de ano, mas cada caso, João, vai ser julgado pela comissão, pela Secretaria de Educação, porque a gente tem que isso tudo tem que ser investigado, né? Porque não é correto, por exemplo, a Secretaria fornecer o transporte para um aluno que foi até jubilado, né? Quer dizer, não levou a sério nada e não tem por que a gente proceder dessa maneira, usando um recurso tão alto, um investimento tão alto no cidadão andradense, de uma maneira errada, né? Com esse procedimento. No caso da pessoa que mora em Andradas, tem o título de outra cidade, mas é residente aqui, ele não vai ter o transporte devido ao título? Não, se ele provar que é residente aqui, a gente pode realmente estudar o caso a caso e ele poderá, sim, ser concedido o transporte para ele. No caso também, os alunos devem ficar atentos a outras datas. É importante que durante essa semana, até o dia 19, eles se desloquem até a Secretaria de Educação, levem os documentos, preencham o formulário, mas também tem outros prazos que são essenciais. Isso. Então, João, o que eu gostaria de afirmar aqui é uma coisa assim que a maioria não está sabendo. Nós nos reunimos com os coordenadores, todo mundo está sabendo da papelada, dos documentos que eles têm que agregar aos formulários, aos anexos do decreto, mas assim, os prazos mesmos, eu acredito que nem toda família cujo estudante vai pleitear uma vaga, esteja sabendo. Eu gostaria de fazer essa leitura, se me permite. Claro. Então, a partir de hoje, 16 a 19 de janeiro desse ano, a entrega da ficha de inscrição para a concessão de transporte intermunicipal com os documentos, né, que já foram solicitados, autorização dos alunos menores de idade e a declaração da primeira graduação ou pós-graduação. Então, isso que eu estou falando,
os documentos, a ficha de inscrição e o menor de idade são anexos que o interessado, o candidato a uma vaga no transporte, ele tem que nos procurar. Porque nós já temos os xerox, nós vamos ter lá uma pessoa que vai orientar qual é o procedimento. Então, ele não pode deixar para chegar no primeiro dia e levar, de repente, faltando documento, porque após a análise, pode ser que o processo dele seja indeferido, porque ele realmente não colocou tudo que precisava. Então, eu peço encarecidamente aos pais, aos alunos que nos procurem, para que a gente possa orientar realmente quanto aos anexos, porque o pessoal fica meio perdido, perguntando por telefone, não entende, às vezes tira errado na internet. Então, nos procure no horário das 12 às 18 horas, que nós estamos preparados lá para recebê-los, para que a coisa tenha sucesso. Então, de 16 a 19, os alunos irão entregar esse pedido de concessão do transporte, com todos esses anexos e todas essas documentações que foi exigida. Depois, do dia 23 até o dia 27, nós deixamos para fazer análise desses documentos pela comissão, porque nós não sabemos, João, qual é a quantidade de alunos que nós vamos receber. O ano passado diminuiu um pouco, por conta do FIES, do ProUni, o problema que houve, né? Questões econômicas. Então, nós tivemos um número mais reduzido, nós transportamos mais ou menos quase 800 alunos, mas teve anos que nós transportamos 950. Então, nós temos que ter esse período do dia 23 ao dia 27 para analisar todos os processos que foram inscritos na nossa secretaria. Bom, no dia 27 do 1, nós vamos publicar a listagem, lógico que nominal, dos pedidos deferidos que serão fixados nos murais da Prefeitura e da Secretaria de Educação. Então, olha, no dia 27 a gente termina a conclusão da análise e já publica para ver realmente quem é que entregou os documentos de acordo e que foi deferido o pedido da concessão do transporte. Bom, depois, no dia 30 de janeiro, do 30 do 1 até o dia 3 do 2, nós entregaremos as carteirinhas lá na Secretaria de Educação também, no horário das 12 às 18 horas. Então, o aluno que de repente não teve o deferimento, não viu o seu nome lá na lista, ele vai ter que entrar com um recurso, para que a gente possa analisar novamente o processo dele e ver onde houve a falha, se de repente ele não colocou todos os documentos necessários. E é um procedimento novo, essa análise de documento nunca foi feita dessa maneira. Eles chegavam e já tinham a carteirinha. Agora a gente vai ter mais essa seriedade de ver realmente o aproveitamento acadêmico do aluno, é o que vai mais demorar na comissão. Agora, tem casos também, às vezes o aluno deixou de estudar porque ficou doente, né? Aconteceu alguma coisa na vida dele. Então, caso a caso vai ser analisado e depois deferido ou indeferido, né? Futuramente. Tá certo. Dona Vera, a gente está falando sobre o transporte universitário, técnico, e para as crianças, para os jovens que estudam em Andradas. Às vezes os pais ficam se perguntando, meu filho, como que eu devo procurar a Secretaria de Educação para fazer a carteirinha dele? É num período diferente do universitário, né? Sim, esses alunos que você está dizendo aí são os alunos que usam o transporte urbano e rural, né? Alunos que moram nos nossos bairros, que são muito longe, geograficamente Andradas, um bairro é muito longe do outro, e eles usam mesmo o transporte rural para vir para o ensino fundamental 2 e também para o ensino médio. Então, nós temos também o dia reservado para eles. Então, a partir do dia 6 até o dia 24 de fevereiro, nós estaremos confeccionando as carteirinhas para esses alunos que usam transporte da zona urbana e da zona rural, do ensino fundamental 2 e ensino médio também. Olha os documentos exigidos. A declaração de matrícula, que é fornecido pela própria escola que o aluno vai estudar, uma foto e um comprovante de residência que tem que ser a conta de luz. Porque na conta de luz tem um identificador do lado direito que pelo site, pela internet, a gente vê se aquele bairro existe e se ele está cadastrado no sistema mineiro de eletrificação. E ele tem que ser xerocado e a presença obrigatória do pai
ou da mãe. Não adianta o aluno ir sozinho lá, porque ele não vai ter a carteirinha mesmo. Mesmo porque a gente orienta os pais, qual é o procedimento, qual é o bom uso do ônibus, os critérios que ele tem que ter, né, para aproveitar aquela oportunidade de estudar. Então, os pais que deverão procurar a Secretaria de Educação e munidos desses documentos que a gente acabou de falar. Dona Elvira, quais são os cuidados que os pais devem ter para as crianças que usam o transporte aqui na cidade, na zona urbana, zona rural, Sim. em relação a manter telefone atualizado ou com crianças para evitar problemas com o transporte? Nossa, muito oportuna a sua pergunta, João, porque a gente também passa vários assim, aborrecimentos, chega até a ser. Por exemplo, vai entregar uma aluna no ponto, um determinado ponto, a mãe não está. A mãe ou não ia esquecer é uma coisa impossível, mas se atrasou no trabalho, não está ali, o que acontece? Essa criança vai lá para o serviço de educação, ela fica ali conosco. E se o telefone não for o telefone real, isso demora horas para a gente fazer a comunicação com os pais. Liga, não atende, você não sabe onde está, às vezes a criança chora porque fica num ambiente diferente do dela, então é um transtorno. Então a obrigatoriedade dos pais é de manter realmente os telefones. Se mudou o telefone, avisa a Secretaria de Educação, porque pode acontecer, né? Pode acontecer qualquer coisa dentro do ônibus, de precisar ter comunicação com a família e a gente não ter. Agora, para adolescentes é um pouco diferente, porque é necessário a hora que entra no ônibus, a apresentação da carteirinha. E às vezes adolescente gosta de brincar, às vezes não é tão educado com o motorista ou de repente com os próprios colegas, então é necessário que haja uma ordem dentro do ônibus. Então a gente precisa mesmo do telefone, a gente solicita a presença dos pais para orientá-los e dizer como que o filho está procedendo, né? É dessa maneira que a gente faz. Tá certo, Dona Elvira, agradeço a participação da senhora. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade.